Bom dia a todos. Ainda estamos a aguardar que algumas pessoas cheguem, mas vamos dar início aos nossos trabalhos do segundo dia do Colóquio de Literatura Madeirense para tentarmos cumprir o nosso horário, porque hoje temos muitas comunicações, muitas apresentações. Será um dia outra vez em cheio. Para dar início ao nosso segundo dia, vou passar a palavra à moderadora, a professora Isabel Santa Clara, que vai moderar o painel 4, Releituras Contemporâneas e Intersemióticas de Literatura Madeirense. Senhora professora. Bom dia a todos. Tá? Bom dia a todos. Vamos começar de imediato com a primeira comunicação, que é aqui do Romeu Curto, uma comunicação que se intitula, portanto, Os Livros de Luzia. É uma revisitação performativa da obra literária através da música. As duas comunicações deste nosso painel partem da literatura para outras viagens, e vamos começar por esta então do Romeu Curto, que eu passo a apresentar rapidamente. Completou os seus estudos secundários na Escola Profissional de Artes da Covilhã, prossegui na Universidade de Aveiro, onde fez a licenciatura em 2018 e o mestrado em performance de guitarra clássica em 2021. É estudante de doutoramento em Currículo e Inovação Pedagógica na Universidade da Madeira, com a supervisão do professor Nuno Fraga, centrando a investigação no desenvolvimento curricular e no ensino da música. Ao longo da sua carreira, Romeu foi distinguido com prémios em mais de 10 competições nacionais e internacionais de guitarra, consolidando-se como guitarrista clássico de destaque. É também fundador e membro ativo de vários agrupamentos musicais. A sua dedicação à educação musical levou a lecionar em diversas instituições, sendo atualmente docente no Conservatório de Música da Madeira. Os interesses de investigação e artísticos do Romeu incluem o estudo de repertório para vihuela e guitarra clássica, bem como mais amplos relacionados com a educação musical, o desenvolvimento curricular e a promoção da inclusão social através das artes. Vamos então ouvi-lo. É mais fácil. Sim, claro. Só aqui uma pequena ajuda. Obrigado. Ok. Posso pôr a vista do apresentador? Exato, claro. Vamos. Exato. Quer assim? Posso? Sim, para ver sem as notas aí. Posso tentar ver? Pode, à vontade. Só aqui. Pois, estou aqui a tentar perceber. Deve dar aqui uma ajuda. Exatamente. Sim, depois está ativada, só que não consigo. Sim, a vista do apresentador, não sei. Supostamente ele devia. Sim. Ao colocar aquele não fica logo? Não. Aqui, não sei se é por causa do monitor que está automático ou. Mas ele está ali. Como está aí automático, se calhar que está. É isso, muito principal. Agora já vai aparecer aqui. Não. Eu até pensei que podia ser Não, portada. senão, está um bocadinho aqui o texto, não há problema. Para ir dando os estudantes. Sem problema, pode ficar assim. Obrigado. Então, bom dia a todos. Como já fui apresentado aqui pela professora, o meu nome é Romeu Curto e é com muito gosto que vou apresentar este trabalho intitulado Os Livros de Luzia, uma revisitação performativa da obra literária através da música. Este projeto interdisciplinar usa literatura, música e performance para recriar a obra de Luzia de uma forma inovadora. Então, o que são os livros de Luzia? O projeto de livros de Luzia nasce da vontade de revisitar a obra de uma autora profundamente enraizada no tecido sociocultural da Ilha da Madeira, através de uma abordagem artística e interdisciplinar. A produção esteve a cargo da Associação Orquestra Clássica da Madeira, em colaboração com o Ensemble Essa de Saias e o Teatro Bolo do Caco, conjugando diferentes línguas performativas, a música, o teatro e a leitura literária. Trata-se de uma iniciativa que visa dar corpo a um gesto de reinterpretação contemporânea, ou seja, cruzar a palavra escrita com a presença do som e da cena, que oferece nova ressonância às narrativas de Luzia. Esta recriação não é uma ilustração, mas sim uma ativação sensorial e coletiva da sua obra, promovendo o encontro entre literatura e outras artes. Então, quem é que foi a Luzia?
Luzia, que é o pseudónimo de Luísa Susana Grande Freitas Lumelino, é uma figura singular da literatura portuguesa da viragem do século XIX para o XX. A sua escrita relava um olhar crítico e aguçado sobre a sociedade, marcado pela ironia, pela subversão dos papéis de género e por uma sensibilidade estética profundamente moderna. Descrita por alguns como o Essa de Queiroz de Saias, Luzias não apenas comenta a vida social, mas constrói universos sensíveis onde a música, o espaço doméstico e a paisagem ganham voz. Cláudia Neves, em 2017, caracteriza a sua obra como um reino encantado, onde se cruzam a memória e a fantasia, revelando uma autora que reclama um lugar singular na construção de uma identidade literária feminina e insular. E como é que nasceu este projeto dos livros de Luzia? Então, a gênese do projeto está profundamente relacionado, enraizado numa leitura atenta e sensível de uma das obras mais emblemáticas da autora, ou seja, Rindo e Chorando. Este livro revela um olhar agudo sobre a sociedade madeirense do seu tempo, com comportamentos sobre o cotidiano, a natureza, os sons e até referências musicais muito concretas, que se tornaram uma base inspiradora para a construção dramatúrgica e musical deste espetáculo. Foi precisamente esta presença da música na literatura que despertou em nós, na equipa que produziu, a vontade de transformar a leitura num acontecimento performativo. A proposta surgiu no contexto de uma criatura apresentada à Direção Regional da Cultura, na Ilha da Madeira, com o objetivo claro de recuperar, através da arte, a memória literária de uma autora que, apesar da sua relevância, permanece algo esquecido nos circuitos da história literária. Como refere Catarina, claro, quando escreve o projeto das visitas ensaiadas ao Teatro Baltasar Dias, é fundamental tornar visível o que se vê, ou seja, dar corpo, voz e presença narrativas que foram silenciadas ou ocultadas. Este princípio orientou a nossa abordagem desde o início e não queremos apenas ilustrar o texto de Luzia, mas ativá-lo, trazendo ao presente e confortá-lo com os nossos corpos e os nossos shows contemporâneos e permitir que ele dialogasse, de certa forma, com o público que foi assistir a este espetáculo. O objetivo, portanto, não foi apenas artístico, mas também algo político e pedagógico, ou seja, dar visibilidade a uma voz feminina do passado, ampliando o seu alcance através de um gesto coletivo e interdisciplinar. Então, quem é que desenvolveu o projeto? A conclusão deste projeto só foi possível graças à articulação entre três entidades artísticas distintas, que convergiram numa visão comum. A OCM, que já, como referi anteriormente, a Associação Orquestra Clássica da Madeira, que assumiu produção executiva e estruturação da candidatura, o Ensemble Essa de Saias, que foi quem tratou da curadoria musical e interpretação ao vivo, com instrumentos historicamente contextualizados, e, por sua vez, o Teatro Bolo do Caco, que criou e dirigiu a componente dramatúrgica, conferindo a vida cênica às palavras de Luzia. A transversalidade institucional foi fundamental para conferir densidade e alcance ao projeto, que contou com o apoio da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura. Esta conferência de linguagens é um exemplo de como um trabalho colaborativo pode produzir novos modos de olhar para o património literário. E como é que nós conseguimos unir a literatura, a música e a performance? O espetáculo foi concebido como uma experiência itinerante e multissensorial, no público percorreu diferentes passos, representavam diferentes momentos e livros da autora. Em cada sala a palavra era dita, cantada e encenada, no meio de casamento construído com figurinos de época e objetos de época evocativos. A leitura deixava de ser um ato solidário para se tornar partilhada e performativa. Esta concepção enquadra-se no que Barbara Orwell define como performance writing, onde o texto literário é transposto para o palco não como drama, mas como um acontecimento artístico, explorando a sua corporalidade, sonoridade e espacialidade. A performance... Perdão. As músicas é que foram escolhidas. Uma das premissas mais originais do projeto foi a utilização de repertório musical diretamente referido nos livros de Luzia. Ouvimos Beethoven, Pergolesi, Gervásio, e porque são mencionados pelas personagens da autora, e esses trechos musicais ajudaram a transportar o público para o ambiente estético do tempo de Luzia. Como refere Oliveira, 2020, as relações entre literatura e música podem ocorrer de forma intertextual, estrutural ou evocativa. No caso de Luzia, a música serve como um espelho emocional e marcador de classe, funcionando como um elemento expressivo da personagem e da crítica social. A sua presença na performance foi, por isso, não apenas decorativa, mas dramatúrgica. Então, o espetáculo itinerante. A escolha do espaço onde correu o espetáculo não foi arbitrária. Procurámos aproximar-nos o mais possível dos lugares que marcaram a biografia de Luzia. A Quinta das Cruzes, por exemplo, onde ela viveu em criança, tornou-se o cenário ideal para reativar a sua memória. Além deste local, optámos por mais dois solares privados, o solar de São Cristóvão e o solar do Aposento, que, pela sua arquitetura e atmosfera, evocam o universo burguês retratado nas suas obras. O espaço patrimonial neste contexto
não é apenas o palco, é um agente também narrativo. Ativa sinceramente o passado e inscreve a literatura numa geografia cultural viva. Aqui está o cartaz do evento. E como é que o projeto destaca a presença feminina na literatura? A encenação assumiu desde o início uma posição simbólica clara, colocar a Luzia no centro. A atriz representava a autora e os restantes intervenientes assumiam o papel de criados, servindo a palavra da Luzia. Esta inversão visou restituir à autora o palco que a história lhe negou. Como refere Catarina, claro, novamente, esta dar visibilidade ao que não se vê é também um gesto de justiça simbólica. Luzia foi uma mulher à frente do seu tempo e é fundamental que essa ousadia esteja refletida na maneira como a sua obra é lida e representada. O projeto assume-se assim como um ato de revalorização do feminino na história cultural da Madeira. E qual é que foi o impacto do projeto? A resposta pública foi muito positiva e sensível. Muitos partilharam a sensação de terem feito uma verdadeira viagem no tempo, não apenas intelectual, mas emocional. A integração da música ao vivo e da dramatização dos textos permitiu um contato efetivo com a obra, ativando algumas memórias e sensações. Esta recepção confirma que a arte, quando pensada de forma interdisciplinar, tem o poder de democratizar o acesso ao património e criar vínculos com a literatura que vão além da leitura tradicional. A performance foi aqui o dispositivo que uniu emoção, história e identidade. Então, a continuidade do projeto. A experiência foi tão positiva que já está prevista uma nova apresentação em maio, na verdade, 2 novas apresentações em maio no outro espaço patrimonial. Para além disso, tem intervenção de registrar o espetáculo em vídeo, isolar materiais de apoio, eventualmente pedagógicos, seria o nosso objetivo, que possam contribuir para uma maior divulgação da obra de Luzia e de outras autoras madeirenses. Isto foi um bocadinho complicado colocar aqui tudo, mas queria aqui agradecer a todas as associações e pessoas envolvidas neste projeto. E também agradecer muito a vossa atenção e espero que esta apresentação tenha contribuído, de certa forma, para despertar o interesse pela obra de Luzia, caso não tenham lido. E para quem quiser aprofundar o tema, aqui estão algumas das referências utilizadas. E antes de terminar, queria só deixar um obrigado e manifestar que ao recitar a obra de Luzia através da música e da performance, penso que conseguimos dar uma nova vida ao seu legado. Penso que projetos interdisciplinares como este são essenciais para preservar e divulgar a identidade cultural madeirense e para terminar esta uma citação da própria Luzia, que li no livro Rindo e Chorando, e que resume a sua visão sobre a arte e a vida. A música faz bem aos nervos e ao coração, é uma confidente, uma companheira, uma grande evocadora também. Verás que bons conselhos organizarei em tua honra. Teremos tudo, desde Wagner, o grande Ravel, o complicado, até a banalidade turbulente das valsas ciganas. Gostaria só de pôr aqui um pequeno... Tenho tempo? Vou ver assim. Gostaria só de mostrar aqui um pequeno teaser do espetáculo. Para os que estiverem aqui na Madeira no próximo mês de maio, sintam o interesse de ir assistir a este espetáculo. Muito obrigado. Muito obrigada, Romeu, que como alguém que vem da música respeita muito bem o tempo.
E agora queria queremos passar então aos nossos oradores seguintes, portanto, que eu passo a apresentar. Agora tenho que mudar de óculos, é complicado. Bom, então, vamos lá. Diogo Marques é membro integrado do Instituto de Literatura Comparada Margarida Lousa e investigador do Center for Digital Culture and Innovation. Em 2018, trouxe Materialidades da Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com uma tese centrada na análise das interfaces ápticas enquanto elementos expressivos em literatura computacional. Foi investigador de pós-doutoramento no Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, no âmbito do projeto Values Across Space and Time, bolseiro de investigação da Fundação Fernando Pessoa no Porto, coorganizou o volume de ensaios de investigação, experimentação e criação em arte, ciência e tecnologia, e é autor, curador e tradutor em ciberliteratura experimental e cofundador do coletivo ciberliterário D1G1T0, disse bem. É membro do Laboratório de Humanidades da Universidade de Coimbra, da Artec International Association of Computational Art e da Electronic Literature Organization e da Associação Portuguesa de Estudos Anglo-Americanos. Inês Cardoso, que já está ali no seu posto, é doutorada em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, concluindo na mesma instituição mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes, apresentando uma dissertação intitulada O Futuro já mostra que ontem já foi há muito tempo, a resistência à globalização em Alberto Pimenta. Defendeu recentemente a sua tese de doutoramento dedicada às poepráticas de Salete Tavares e António Aragão, projeto pelo qual foi atribuída uma bolsa de doutoramento pela FCT. É investigadora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Lousa e editora da revista Interartes Schema, e o seu mais recente livro organizado intitula-se Performances Poéticas, Poéticas Performativas, com Bruno Ministro e Lúcio Evangelista. Obrigada. Eu gostava de começar por agradecer, obviamente, à Comissão Organizadora, de felicitar pela iniciativa, tal como a nossa moderadora Isabel Santa Clara referiu. O meu nome é Inês Cardoso. E estou aqui, na verdade, na qualidade de investigadora, mas também no papel de co-curadora, juntamente com a Ana Salgueiro, escondida ali atrás, da instalação ciberliterária Retratos de Família, uma fotonovela virtual, da autoria de Dígito Indivíduo Coletivo, composto pelo Diogo Marques e também pelo João Santa Cruz, que esteve patente no Museu de Fotografia da Madeira, no Ateliê Vicentes, entre outubro e dezembro do ano passado. No fundo, trata-se de um projeto de investigação-criação que, como alguns dos presentes sabem, venceu a Bolsa de Criação Artística atribuída pela Câmara Municipal do Funchal em 2023 e que foi sendo desde então desenvolvido em parceria com o CODA, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o Instituto de Literatura Comparada Margarida Lousa e a Direção Regional de Arquivos e Bibliotecas da Madeira. E foi simultaneamente uma homenagem a António Aragão, aliás, é essa a razão que nos traz aqui hoje, a homenagem essa que procurou não só dialogar de forma muito estreita com a comunidade madeirense, mas também com a obra poética, performativa, ficcional do autor, e estas são categorias que, desde já, deverão ser aqui entendidas de forma expandida, por assim dizer. E por isso mesmo, há dias, quando estávamos a preparar esta apresentação, eu comentava com o Diogo, depois de já termos apresentado o projeto em diversos contextos e conferências, que esta é talvez a primeira vez em que podemos dizer com alguma segurança que António Aragão dispensa apresentações. Mas, enfim, ainda assim, e não querendo que me acusem de estar a querer, de alguma forma, ensinar a missa ao padre, parece-nos fundamental apontar alguns aspectos específicos do percurso e da obra de António Aragão, nomeadamente as narrativas que retratam a Ilha da Madeira no decorrer do século XX, especificamente na segunda metade, e também as suas experiências internacionais, a partir das quais António Aragão tomou contacto com processos que cruzam, mais especificamente, literatura e meios computacionais. Isto porque, em rigor, foram esses os pontos que nortearam,
inspiraram, informaram o projeto que o Diogo depois procurará apresentar-vos com maior detalhe. Bom, pensar António Aragão enquanto escritor madeirense implicará sempre que consideremos uma certa tensão entre o que poderíamos dizer ser uma busca pelas raízes e um desejo vincado de fuga. Sobre isso, aliás, Isabel Santa Clara escreveu diversas vezes, até convocando uma obra que circulou por meio de mail art com outros autores madeirenses, que foi Filigrama. Mas sendo conhecido por muitos como uma figura matricial da poesia experimental portuguesa, foi assim que lhe chamou Ana Atterley, António Aragão contribuiu decisivamente para o estudo e disseminação do património madeirense, tendo, durante o período em que assumiu funções como diretor do Arquivo Distrital do Funchal, atualmente designado Arquivo Regional da Madeira, publicado um número muito considerável de livros sobre história, urbanismo e etnografia do arquipélago, volumes esses que, de certa maneira, se somam à sua vasta produção no campo da poesia, da ficção, da performance, da pintura, da escultura e poderia continuar. Mas nada disto invalidou, naturalmente, que António Aragão se assumisse como um autor marcadamente internacional, translocal, aberto ao mundo. E por isso Aragão chegaria a afirmar, numa longa entrevista conduzida pela artista Maria Luísa, para o programa Vidas, que foi produzido pela RTP Madeira em 1994, hoje a pintura que faço pertence à aldeia global de que falava McLuhan. É uma pintura consequência do que a gente vê em direto na televisão. Estamos aqui situados, por exemplo, na Madeira, e o Rio Amarelo passa aqui à frente da minha porta. O Golfo Pérsico está aqui mesmo ao lado, porque vemos em direto o que se passa. E essa aldeia global, que eu considero realmente a grande pátria, é o mundo, é o planeta. Ora, enquanto investigador e artista translocal, para utilizar o nome da revista que a Ana Salgueiro coordena, o percurso de António Aragão inicia-se à semelhança do que de resto aconteceu com muitos dos seus pares, com uma bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian e após ter concluído a licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e de se ter diplomado em Arquivismo aí pela Universidade de Coimbra, Aragão aprofundou os seus estudos em etnografia e museologia em Paris, frequentou o Instituto Central de Restauro em Roma e estagiou no Laboratório de Restauro do Vaticano. E embora a sua estadia em Paris tenha sido talvez a mais decisiva para o aprofundamento dos seus conhecimentos no campo da pintura, seria apenas em Itália que Aragão viria a encontrar a liberdade necessária para se expressar pela via da palavra, o que de resto se traduziu na edição de Poema Primeiro, em 1962, no seu regresso a Portugal. E o impacto dessa vivência em Itália viria, aliás, a ser destacado em A Arte como Campo de Possibilidades, um texto publicado um ano depois, em 1963, no qual Aragão relata o momento em que tomou contacto com os processos combinatórios e cibernéticos desenvolvidos na época por Nanni Balestrini. Essa experiência é significativa a vários níveis, desde logo porque impactou a produção de António Aragão, mas também pela forma como impactou a produção dos seus pares. E bastará pensarmos, por exemplo, já que falaremos sobre Herberto Helder mais logo à tarde, que terá sido essa experiência que influenciou Helder a criar, através de processos de produção textual combinatória, o conjunto de poemas que culminou na edição do livro Eletrónico-Lírica. E por isso eu gostava de vos ler uma breve passagem desse texto. E cito: recentemente contactamos em Itália com Nanni Balestrini e a sua poesia eletrónica. Ele próprio nos explicou tudo o que se passava e imediatamente fomos seduzidos pela experiência em língua portuguesa. Com a colaboração do poeta Nanni Balestrini e de um programador de cérebro IBM, construímos mais de 3.000 variações do mesmo grupo de versos. A regra da partida forneceu um princípio que originou a possibilidade. Em seguida, o cérebro IBM tentou todas as combinações. É indiscutível o alto nível lírico de alguns poemas. Aqui, o homem fabrica o próprio calculador de possibilidades, colocando-se depois como fruidor atento perante o milagre
do imprevisível. E depois o Diogo explicar-vos-á como é que isto se articula de forma muito clara com o que aconteceu na instalação Retratos de Família. Mas antes disso, regressemos à ilha. A ilha que encontramos nas notas etnográficas, nas pinturas e nos ensaios históricos, é uma ilha que contrasta muito frequentemente com a ilha que Aragão nos faz ver nas suas obras poéticas e ficcionais. Por exemplo, no romance experimental Um Buraco na Boca, que foi publicado pela primeira vez em 1971 no Comércio do Funchal e que viria depois a ser reeditado por Aragão cerca de 2 décadas mais tarde, na sua microeditora e galeria Vala Comum. Nessas obras nós encontramos uma ilha que é sobretudo marcada por um enorme fechamento e também por uma certa rotina, se assim quisermos dizer. Trata-se de um romance que combina, como há pouco referi, essa busca pelas raízes com um apelo ao mundo exterior. E é precisamente esse paradoxo, ou tensão, que contribui para que possamos depois ler o romance como um grande retrato de família, neste caso um retrato que irá espelhar a realidade madeirense vivida durante o período de vigência do regime ditatorial do Estado Novo. Uma outra obra na qual Aragão problematiza a sua relação com o arquipélago e que serviu de inspiração muito direta para o projeto Retratos de Família foi a instalação Poesia Urro, apresentada na exposição coletiva Poex 80, na Galeria de Arte Moderna de Lisboa. Como talvez saibam, esta galeria sofreu um incêndio na época e, portanto, os melhores registros ou elementos que restam dessa instalação de Poesia Urro são, por um lado, os testemunhos daqueles que estiveram presentes e que puderam com ela interagir, e, por outro, os retratos que António Aragão doou ao seu amigo, nosso amigo também, e artista António Barros, que, por sua vez, ao fim de 30 anos, os doou a Almudas, onde se encontram agora a ser devidamente tratados e restaurados. De forma muito sucinta, para aqueles que não conhecem a obra, a instalação consistia numa série de retratos de família madeirense do final do século XIX, convencionalmente emoldurados e pendurados nas paredes da galeria. A cada um dos 10 retratos, e reparem que esses retratos foram recolhidos por António Aragão no antigo Ateliê Vicentes, portanto no atual Museu de Fotografia da Madeira, onde tivemos a oportunidade de instalar atualmente o Retratos de Família, associava-se uma breve nota biográfica, que podem ver ali, e que surgem no catálogo, na verdade surgem no catálogo da exposição, e esse catálogo está disponível, assim como muitas das obras de António Aragão e de outros poetas experimentais, no arquivo digital da Poex, portanto recomendo que consultem posteriormente se tiverem interesse. Quando os visitantes se aproximavam de cada uma das molduras, o que acontecia era que pressionavam um interruptor de pressão que se encontrava escondido por baixo da alcatifa, e assim acionavam a instalação. E nesse momento, atrás de cada um dos retratos, os gravadores emitiam, de forma relativamente inesperada e até agressiva, urros, gritos, palavras obscenas, etc. E de certa forma foi um pouco esta experiência que tentamos de alguma forma emular, reatualizando, com o projeto Retratos de Família, mas eu deixarei a apresentação da instalação em maior detalhe agora para o Diogo, que vos falará um pouco acerca das várias etapas que o projeto teve. Sim? Então, muito bom dia a todas e a todos. A Inês já vos deu um contexto e muito bem da instalação ciberliterária Retratos de Família. Eu vou mostrar um pouco das várias fases pelas quais este projeto foi passando e estamos particularmente gratos por hoje podermos fechar um ciclo que começou em agosto de 2023, precisamente aqui, neste edifício, no arquivo, onde começou a primeira etapa de investigação deste projeto e onde fomos, desde já, muito bem recebidos, e onde nos deram todo o apoio que precisávamos para arrancar com este projeto, que foi, como a Inês referiu, premiado com uma bolsa de criação artística, mas que está também ligado a uma componente de investigação sobre a qual eu irei falar um pouco, apenas para dar aqui um contexto do que fazemos.
não entrando em detalhes, mas para explicar porque é que, no fundo, decidimos enviar, portanto, uma candidatura à Câmara Municipal do Funchal com um projeto de ciberliteratura que pretendia cruzar humanidades digitais críticas, humanidades digitais criativas, recorrendo aqui a meios tecnológicos computacionais, portanto, vulgo inteligência artificial, realidade aumentada e depois literatura combinatória. Com o objetivo de criar uma série de retratos e biografias fictícias de uma família funchalense do início do século XX. Tudo isto, obviamente, informado pelas duas obras de António Aragão, e não só, mas sobretudo estas duas que a Inês Cardoso referiu, a instalação Poesia Urro e Um Buraco na Boca, o romance experimental de António Aragão, de 1971. Portanto, esta seria a síntese do projeto. O que é que está por trás do nosso trabalho? Este campo da ciberliteratura, e eu utilizo este termo ciberliteratura porque, de facto, a tradição portuguesa e que a poesia experimental portuguesa, o movimento da POEX, fez questão de afirmar como sendo uma tradição em tensão dialética que vem, pelo menos, desde o Barroco, tanto que alguns de nós têm vindo a utilizar com cada vez mais frequência o termo ciberbarroco, para perceber, para entender os mecanismos que estão ao longo destes vários séculos até à estética combinatória com recursos a meios computacionais, mas é de facto um conjunto de práticas que implicam aqui uma produção, uma investigação e uma disseminação num eixo investigação-criação. Por uma razão muito simples, a meu ver, haverá outros fatores, mas a principal é porque, de facto, quem trabalha neste campo está a descobrir, a tentar perceber como é que estes meios tecnológicos digitais funcionam, questionando-os todos os dias. Portanto, é sobretudo uma prática crítica de questionamento, não é uma utilização do termo inteligência artificial por mero entretenimento, por exemplo. Há, de facto, um questionamento destas plataformas, do que está por trás, e daí que o campo das humanidades digitais críticas, criativas, se tenha desenvolvido muito neste desafio de entender como é que estas práticas também descentram a própria ideia de humanidades digitais. E este é, de facto, a meu ver, uma componente importante, que é precisamente este questionamento que é feito das próprias tecnologias que são utilizadas. E, portanto, nós chamamos-lhe ciberliteratura muito por culpa, obviamente, de Aragão. A Inês explicou essa figura matricial e os fluxos e refluxos das viagens de António Aragão pela Europa demonstram isso mesmo. Os ecos que vêm das experiências com Nanni Balestrini chegam a Portugal e influenciam uma série de gente. E influenciam também a primeira figura que experimentou realmente com literatura, criação literária assistida por computador. Essa aventura ciberliterária tem praticamente 50 anos. Portanto, em 1976, no laboratório de cálculo automático, Pedro Barbosa leva a cabo as primeiras experiências realmente com a utilização de um computador, que era não do tamanho deste auditório, mas do tamanho de uma sala, segundo algumas fotos e algumas descrições que se vão fazendo. Portanto, é também um campo ainda em desenvolvimento, na medida em que passaram, sim, 50 anos, mas a figura de Pedro Barbosa continua a ser trabalhada, é urgente, no nosso entender, também utilizar esta data dos 50 anos para celebrar o seu trabalho e tentar também fazer alguma justiça no entendimento que tem vindo a ser feito deste ramo da criação literária assistida por computador. Pronto, sim, nós podemos dizer que somos de alguma forma herdeiros destas experiências de investigação-criação de Pedro Barbosa na Universidade do Porto há precisamente 50 anos. Não perdendo aqui muito mais tempo com estes detalhes, vou falar-vos um pouco das diferentes fases deste projeto para percebermos como é que hoje, 2025, mas com o início em agosto de 2023, como eu referi, na primeira fase começámos, portanto, aqui em parceria com a Direção Regional de Arquivos e Bibliotecas e Livros da Madeira, aqui a designação falta, entretanto alterou ligeiramente,
esta é a designação que existia à data, e começámos a explorar arquivos fotográficos, documentos históricos, para mapear, para percebermos o território, tentando articular tudo a partir desta ideia de insularidade e património, sendo que uma componente importante, um eixo importante que temos vindo a desenvolver nesta área das humanidades digitais criativas é também esta articulação com o património. Ou se quisermos coloco aqui o entre parênteses, uma recriação de património, com todos os problemas bons que isso poderá trazer. E o que fizemos com o romance de António Aragão, depois de várias leituras e releituras, foi metê-lo, assim em termos muito simples, num ficheiro Excel. E ler o romance num ficheiro Excel. Claro que isto não foi um exercício de todo pueril ou algo do género, foi de facto para tentarmos perceber como é que o algoritmo nos podia ajudar a entender de outra forma este romance experimental, que já de si tinha particularidades, tinha características que permitiam que esse algoritmo computacional ajudasse a entender o que Aragão realmente tentou fazer e fez com este romance experimental, e aplicámos aqui, eu não vou entrar em detalhes dos termos, mas dois termos que têm sido muito recorrentes em humanidades digitais, close reading, distant reading, para extrair um primeiro pacote de dados textuais. O que é que isto significa? Que pegámos em todo o vocabulário de Um Buraco na Boca e começámos a trabalhar combinatórias para recriar novas biografias fictícias, porque de facto o romance de António Aragão é um imenso retrato de família. Poderíamos situá-lo não só, mas sobretudo nos anos 70, e depois, pegando neste trabalho, em março de 2024, voltámos ao Funchal e organizámos uma série de oficinas de escrileitura. Este termo escrileitura, aliás, é muito utilizado por Pedro Barbosa para falar de autorias distribuídas, autorias partilhadas, num processo em que o leitor está a gerar resultados potencialmente infinitos à escala humana, não necessariamente à escala computacional, mas pelo menos à escala humana, e de cada vez que há uma interação com uma obra destas, estamos a ler algo novo, por assim dizer. E o trabalho foi feito com cerca de 120 alunos da Escola Secundária Francisco Franco, de turmas de desenho, e também com alguns não serão alunos, mas são formandos da Galeria Porta 33, de uma série de oficinas que a Porta 33 tem vindo a fazer com regularidade, caráter semanal, de vários, portanto, com vários membros do Funchal, dos 6 aos 66. Portanto, conseguimos ter aqui um espectro bastante largo de contacto com várias pessoas do Funchal, e o que fizemos foi recolher memórias e testemunhos destas pessoas, mas também dar a ler, de certa forma, o trabalho que tínhamos feito com o romance de António Aragão e perceber o que é que acontece quando isto entra aqui em simbiose, em choque. E cá está, a partir dos retratos de família expostos por António Aragão, nós mostramos-lhe a família Urro, não os quadros, mas obviamente registros fotográficos da poesia. Eu digo família Urro porque de facto Ernesto Meli Castro referia-se à poesia Urro como a família Urro, então nós usamos os dois termos. E o que vem ali a azul é já o ficheiro Excel contaminado pelos registros recolhidos nas oficinas de escrileitura. Tudo isto passou depois por um processo combinatório para gerar... Pronto, isto é um registro só das oficinas. Aqui, sobretudo, temos a Porta 33, portanto, vêm ali os pequenos com a Ana Salgueiro no canto superior direito, a trabalhar desenhos, portanto, a puxar pela ideia de retratos de família que pudessem ter em casa, familiares, etc. E depois, na fase 3, que já está relacionada com a instalação no Museu de Fotografia da Madeira, portanto, que é, de facto, Lia Vicentes, onde foi o sítio onde António Aragão foi buscar os retratos originais, que utilizou depois para o Poesia Urro. Combinando os dados destas fases, das fases 1 e 2, fizemos aquilo que eu aqui chamo reinterpretação artística e etnográfica da obra de Aragão, onde o público atua como escrileitor, portanto é autor e leitor ao mesmo tempo, com o objetivo de gerar biografias únicas a cada interação.
Porquê é que utilizamos aqui a inteligência artificial? É uma pergunta recorrente nas várias conversas que fomos tendo, e eu ontem à noite estava aqui a pensar sobre o que iria dizer-vos hoje, e pensava precisamente, há sempre duas formas de lidar com este assunto e que estão em polos opostos. Uma delas é o enaltecimento do termo inteligência artificial. Ok, isto é inovador, com todos os problemas que essa palavra também poderá ter, então interessa falar sobre isto. Por outro lado, uma resistência brutal a esse termo. Então temos aqui novamente uma espécie de discussão entre luditas e tecnófilos, ou se quisermos apocalípticos e integrados, e nós tentamos situar-nos precisamente no meio. E aí está o tal questionamento que eu falava. Se esta instalação poderia ter sido feita sem inteligência artificial, ou, aliás, para ser mais correto, sem grandes modelos geradores de linguagem, porque eu não me canso de dizer isto, a inteligência artificial tem pelo menos 75 anos, é verdade que sim, mas, efetivamente, poder utilizar este recurso contaminando-a com um registro textual que é, de facto, que está precisamente no momento em que as primeiras experiências de criação literária assistida por computador começam a ter lugar, para nós fez todo o sentido. Sobretudo quando nos cruzamos com o depoimento de Ernesto Melicastro, que na visita à instalação de 1980 da Poesia Urro, diz algo como: imaginem se António Aragão tivesse acesso a meios tecnológicos computacionais mais avançados. Estou a parafrasear, não foi exatamente assim que ele disse, mas com esta intenção. Então, passando rapidamente, para não me alongar mais, à instalação em si, portanto, o Museu de Fotografia da Madeira, que também nos acolheu, nós criámos esta série de 10 retratos animados em que quem os visitasse poderia, aqui temos 4, eles eram 10 ao todo, através dos seus dispositivos móveis, aceder, portanto, fazendo um reconhecimento da face, que era, aliás, animada e não foi animada com recurso a nenhum software. Foi com software, sim, mas foi animada manualmente por um membro do coletivo. Portanto, são muitas horas de tentativa de animação facial em cada um dos retratos, algo que, a meu ver, ainda não é possível fazer, pelo menos com as particularidades que nós desejávamos, através de softwares que por aí existem e que são, de facto, de acesso muito rápido e que permitem essa animação. Tem sido, aliás, recorrente ver cada vez mais plataformas a fazê-lo. Nós sentimos necessidade de fazer este trabalho, portanto, manualmente. Aqui temos os 10 retratos, portanto, os novos retratos gerados, e mais uma vez perguntam-nos, muitas das vezes perguntam-nos: ok, vocês usaram os retratos que Aragão recolheu da instalação original de Aragão para trabalhar estes? Não. Tudo o que aqui está derivou de texto. Portanto, sobretudo, os retratos que António Aragão trabalha em Um Buraco na Boca. É claro que, ao trabalhar com testemunhos recolhidos nas oficinas de memórias ligadas a este território, poderá haver, efetivamente, uma outra imagem que, enfim, por determinados padrões estéticos, possa aproximar-se dos retratos que Aragão tentou recolher. Mas isso, enfim, muitas das vezes acabam por ser circunstâncias que derivam precisamente destes modelos geradores de imagem e de linguagem trabalharem a partir de padrões comuns que se encontram no discurso público, de resto. E este é um resultado particular, portanto, uma biografia que, se for agora novamente acedida, vai ser diferente. Aqui Fernanda Vilhena Aragão Pinto Gouveia, a menina Fernanda, professora do ensino primário, sem nunca ter deixado de dizer: as crianças são das piores coisas que conheço. Seu pai, Nicandro Aragão Pinto Gouveia, conhecia profundamente a língua latina. Decidimos também no projeto Retratos de Família, que depois de ter terminado a instalação no Museu de Fotografia da Madeira, passou a ter uma existência online. Portanto, o projeto está todo, obviamente não é
A mesma coisa que visitar numa instalação num museu como o Museu de Fotografia da Madeira, mas é ainda assim uma continuidade. E decidimos, em consonância com as professoras que nos receberam na Escola Secundária Francisco Franco, a professora Teresa Jardim, a professora Graça Brimbau, a professora Silvia Alves, criar uma pequena galeria, pequena que não é assim tão pequena, são cerca de 120 retratos das várias turmas, dos retratos que decorreram, portanto, que derivaram das oficinas. Essa componente não está aqui, que é a forma como nós nas oficinas tentámos dotar estes alunos também de determinadas literacias digitais. Para terem uma ideia, nós trabalhámos um imenso ficheiro Excel partilhado em que os alunos inseriam os conteúdos diretamente nessa folha partilhada. E, portanto, estavam a ver em tempo real as combinatórias de biografias. E, no final, fomos a votos, decidiu-se uma biografia final e eles fizeram um desenho, um retrato a partir dessa biografia escolhida. Estes são os da Porta 33, obviamente que aqui temos outro tipo de trabalho. E quero também desde já agradecer e mandar um abraço para a Cecília, para a Carolina, que perderam recentemente o Maurício, com quem tivemos a felicidade de partilhar também estas oficinas. Um grande abraço para eles. Termino aqui, desculpem se me alonguei um bocadinho. Obrigado, estamos disponíveis para questões. Muito obrigada. Vamos então agora, depois destas duas brilhantes experiências que nos deixam vontade de ler e de fazer coisas, em relação ao trabalho do Romeu, eu queria só sublinhar um aspecto que ele aqui referiu, que é o da continuidade. Eu acho que isso é tão importante, a continuidade das coisas, porque esta terra é muito dada como dizia o Rui Mar Gonçalves, é lá sem durée. E isso realmente depois corta um bocado as coisas e a continuidade é importante. Eu vou passar a palavra ao público, queria também agradecer esta viagem pela ciberliteratura e pelas experiências. É curioso porque o Aragão, e sublinho também aqui uma palavra que é o facto de ser, aqui parafraseando a Ana Hatterley, uma figura matricial, porque realmente o Aragão, em relação às tecnologias em geral, era bastante avesso, fascinavam-no, mas não como operador das coisas. Portanto, ele percebia aquilo até onde podia ir, mas tinha de recorrer a terceiros, muitas vezes, para fazer. Mas isso não o impediu de realmente estar na gênese de uma série de experiências como esta que assistimos. Eu queria passar a palavra, então, aos nossos participantes, ver quem tem questões a colocar. São muitas vezes que estas experiências levantam. Ana Salgueiro. É um comentário, pergunta muito rápida. Aquilo que vocês aqui nos trouxeram, em certa medida, e eu agradeço imenso, o projeto da Inês e do Diogo já conhecia, obviamente, não conhecia o do Romeu e gostei imenso e irei, com toda a certeza, assistir à nova edição. Mas é mais um comentário para vocês eventualmente poderem falar um bocadinho mais sobre aquilo que, não muito, porque já estamos em cima da hora. Eu penso que a literatura só existe verdadeiramente quando ela é lida, não é? E talvez seja a leitura que determina a atualidade das obras. Aliás, ontem na conferência de abertura, o professor Bernardes sublinhou justamente essa dimensão. E aquilo que eu julgo que é muito interessante nos vossos projetos é que nos mostram que há muitas formas de ler, não é? E que o processo recreativo é também um exercício de leitura que provavelmente leva a que outras pessoas que não conhecem as obras possam ter acesso a elas através de outras modalizações e de outras modalidades, não é? Eu não sei se querem desenvolver, nomeadamente, o caso do Romeu, talvez possa falar também um bocadinho mais sobre isso. Em primeiro lugar, obrigado pelo comentário, partilha.
E estou totalmente de acordo, não é? Ou seja, isto é uma questão de interpretação da obra, em primeiro lugar. Luzia poderia estar totalmente descontente com a minha interpretação e com o que esta visão performativa da obra. E o que foi muito interessante, ou seja, ao fazer a obra, fizemos 3 vezes e perceber, no final, ao falar com as pessoas, que a maioria delas não conhecia a Luzia. Ou seja, então isto, ao mesmo tempo, foi muito satisfatório, por certa forma, as pessoas ficaram com curiosidade e até que foram questionar onde é que se podia comprar. Infelizmente, os livros dela, a maior parte deles não estão disponíveis, porque não foram feitas novas edições, mas que possa surgir daqui um interesse em publicar, em tornar acessível a obra de Luzia para mais pessoas. Por isso eu concordo plenamente. Ou seja, a literatura só é... Ou seja, os livros têm esta capacidade de levar as pessoas para outros lados, mas têm que ser lidos, têm que ser experienciados, não é? E isto foi um resultado da minha experiência ao ler o livro Rindo e Chorando, e espero continuar com este trabalho, e temos uma literatura tão extensa na Ilha da Madeira, mesmo se falando só da parte de escritoras femininas, e espero continuar com este tipo de projeto, que acho que é algo que traz a literatura para outro meio e de certa forma, ou possivelmente, de forma mais acessível para todos. Não sei se respondi bem ao comentário, mas se quer dizer alguma coisa. Só assim, em breve nota, talvez, não me alongando, Ana. Bom, a questão da leitura da obra de António Aragão é uma questão que nós debatemos bastante nos últimos tempos, também na forma como o projeto foi sendo desenvolvido. E um ponto que eu acho que é interessante no projeto, ou um dos pontos que nós fomos sempre enaltecendo como sendo assim fulcral no desenvolvimento do projeto, é que de facto a obra de António Aragão é uma das provas vivas de que tem sido dada de facto mais atenção nos últimos anos à literatura que foi produzida aqui na Madeira. As teses em torno da obra de António Aragão multiplicam-se, as teses em torno da poesia experimental portuguesa multiplicam-se, e isso é sempre algo que nos deixa, obviamente, muito contentes, mas isso é uma realidade do meio académico, certo? E, portanto, acho que aquilo que o projeto acrescenta, ou um dos objetivos, foi, de facto, dar o projeto a ler à própria comunidade e fora da academia. Isso acho que foi um dos pontos fortes do projeto, levar a obra até a uma camada mais jovem. Sabemos que houve um público jovem que visitou a instalação e que se divertiu muito a ler e reler e a interagir, e portanto nesse sentido acho que sim, acho que a obra de António Aragão sempre procurou expandir o âmbito da leitura. Ler é igual a ver, ver é igual a ler, e acho que nós o que tentamos fazer foi ir ao encontro desse propósito, desse objetivo. Não sei se o Diogo quer acrescentar algo mais. Posso só dizer rapidamente que aqui da nossa experiência também, hoje de facto temos plataformas, assim, talvez a mais utilizada seja a Voyant Tools, em que nós colocamos, por exemplo, a obra completa dessa de Queiroz, clicamos num botão e ele mostra-nos determinados padrões, como por exemplo, quantas vezes essa de Queiroz utilizou a palavra maias, para dar um exemplo, apenas isso. E nós fazemos precisamente o contrário, não é? Portanto, o Buraco na Boca de Aragão já estava lido, relido, já havia trabalho de investigação por causa do centenário de António Aragão feito sobre isso. E quer dizer, nós temos precisamente essa experiência, que acho que será partilhada por praticamente todos, da urgência de ler e a falta na verdade, a falta de tempo para ler. A máquina não substitui essa leitura, assim como um PDF de uma obra, a leitura digitalizada não substitui um livro impresso em papel. Tudo isto comunica, tudo isto dialoga, mas estas leituras e releituras existem de facto num ecossistema, né? Nestes fluxos e refluxos que se informam mutuamente. E por isso eu dizia há bocado, para nós entendermos hoje determinados mecanismos que eram utilizados na poesia gráfica do Barroco, e falo de labirintos, espelhos, jogos de xadrez, emulações desses jogos de tabuleiros de xadrez, se olharmos para mecanismos que estão a ser efetivamente utilizados na estética combinatória utilizada em meios computacionais, nós estamos a reler e a revisitar esse Barroco, e talvez, utilizando a formulação dos experimentalistas portugueses, a reprogramar o Barroco, que é um pouco mais complexo.
agradecer que tem aqui várias intervenientes, já estamos aqui um pouco em cima da hora. Era para tecer aqui um pequeno comentário, Romeu curto. Ontem assistimos a 2 apresentações sobre a escritora Luzia. Eu fiz a apresentação, o Dr. Vítor também. Pertencemos a um grupo de investigação e uma associação, a Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares, que é liderada pela professora Luísa Paulinelli, que tem um projeto de investigação que versa muito sobre a obra de Luzia. Já saíram 2 projetos já foram defendidas 2 dissertações de mestrado sobre Luzia, a da doutora Cláudia e da doutora Sara Jesus. Uma outra está a ser feita, um projeto de doutoramento também, e a ADG, entretanto, já publicou 5 livros de Luzia. A republicação, começou pela republicação Os que se divertem, depois Almas e Terras por onde eu passei. Ontem, na Feira do Livro, foi lançado As Cartas de uma Vagabunda e, pelo caminho, 2 inéditos, o Diário de Luzia e a correspondência com Fernanda de Castro. Na calha também está para sair muito em breve a correspondência com Laura de Castro. Isto para dizer, estão a ser republicados livros de Luzia e estamos juntos nisto de nos termos apaixonado por aquilo que Luzia escreveu e trazermos ao público novamente aquilo que Luzia escreveu. Ela já não é anónima, está a ser feito um trabalho e estamos todos a contribuir para retirar Luzia, que foi tão importante no final do século XIX, no início e sobretudo, principalmente no início do século XX, foi tão importante ao ponto de ser comparada com essa de Queiroz e que realmente não se consegue perceber como é que nas décadas seguintes caiu no esquecimento. Já não está esquecida e acredito que todos juntos vamos continuar a trabalhar para que a memória seja recuperada. Sim, vou ser rápido. Muito obrigado, em primeiro lugar, e parabéns pelo vosso trabalho. Não é? Eu tive acesso a alguns livros, Os que se divertem, mesmo o Diário de Luzia, do Xavier, ou seja, tive também, consegui ter, não é esse? Ok. Eu li o Diário de Luzia também, que é do Xavier, foi publicado pela Académica da Universidade da Madeira. Não. O Diário da Luzia é mesmo o diário dela. Sim, o diário dela, sim. Não é académica, é os livros Horizonte. Ok, peço desculpa. A imprensa académica fez um livrinho sobre exato. A vida da Luzia. Exato. O Diário da Luzia é um diário que ela deixou, manuscrito, que nós encontramos aqui, no arquivo. Eu ia dizer isso, que o Diário da Luzia foi encontrado aqui, esparso por diversas caixas e capilhas. Isto é, dentro das caixas, também dentro das capilhas, também estava todo disperso. E o datiloscrito que uma familiar encontrou em Porto Alegre. E não tem a ver com isso. O Diário da Luzia pela imprensa académica é feito por uma pessoa que reinventa a história da Luzia para os mais novos. Aquele é o diário, e muito bem, o Diário da Luzia é um diário feito por ela e pode encontrar nos livros Horizonte. Assim Mas desculpe, só queria dizer que, mesmo para mim, foi um processo de descoberta. Não é? Eu li um livro dela, o Rindo e Chorando, que gostei muito, e a partir daí comecei na procura de livros dela e que tive muita dificuldade. Consegui as Cartas do Campo e da Cidade, mas comprei no LX um alfarrabista, ou seja, isto foi quando eu falo é sempre, a investigação cingiu-se a mim, ou seja, muito pouco, não é? E este projeto tem 2 anos, está a ser uma descoberta de Luzia e não consigo, eu não tenho conhecimento científico suficiente para falar nos projetos que estão a ser ouvidos agora, que terei muito interesse em estar a par e vou seguir certamente, e sem querer respeitar o trabalho de nenhum colega que esteja aqui hoje. Simplesmente estou a dizer, na minha perspectiva, o que eu descobri, o que eu quis muito partilhar, porque achei que era um trabalho fantástico, e do feedback que fui tendo das pessoas ao fazer a apresentação com trechos de livros dela e que as pessoas não conheciam. Ou seja, não estou a dizer que não haja livros agora que não estejam a fazer um excelente trabalho, porque tenho a certeza que estão, mas sinto que temos que chegar mais às pessoas e este é um dos exemplos de um projeto que poderá ter essa função de aproximar a Luzia
com os leitores de hoje em dia. Claro, muito obrigada. Então, eu tinha pedido a palavra, que era para convidar a encontrar esses livros, estão publicados na coleção Bússola, se não estão na feira, este último, As Cartas de uma Vagabunda. Mas para lhe dizer, como disse agora até no final, que seria muito interessante voltar a conhecer estas mulheres, que agora no dia 9 de abril vamos apresentar um romance histórico escrito por uma mulher madeirense, que ainda tem mais 2, e nessa coleção publicámos o Diário de Nápoles a Jerusalém, da Celina Sauverre da Câmara, que é um diário fantástico, e que para o vosso projeto e para aquilo que vocês fizeram, eu tive um ótimo feedback daquilo que vocês fizeram, seria também, se calhar, uma forma de prosseguir e de consolidar essa vossa relação com estas escritoras e com estes textos. Obrigada. Então, vamos ter de encerrar, porque isto já passa mais do que Dório bem disse, que era uma moderadora. Detesto cortar a palavra às pessoas e estávamos aqui tão bem, mas vamos ter que ir para intervalo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada e vamos para a frente. Já temos aqui muito trabalho pela frente. Muito obrigada a todos. Regressamos então daqui a 15 minutos para o próximo painel. Muito obrigada.